Olá! Acompanhe a partir de agora o Ministério Público em Ação, sua fonte de informação sobre direitos e cidadania. Nessa edição, o destaque são as políticas públicas da área de segurança, tema de uma entrevista com o promotor de justiça do Distrito Federal, Antônio Suxberger, que também é doutor em Direito e professor do Centro Universitário de Brasília. Neste mês de Carnaval, vamos falar sobre importunação sexual. Existem limites entre a paquera e a importunação, e existe também a punição legal para quem ultrapassar esses limites. Assista e confira. E mais, o Ministério Público do Tocantins completou em janeiro 35 anos de existência, com um novo perfil de atuação. Saiba que mudança é essa. Também confira histórias de pessoas que tiveram sua vida tocada pelo trabalho do Ministério Público e se informe sobre o concurso público que a instituição está promovendo. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Neste mês, celebramos o Carnaval, tempo de festa e diversão, mas também um período em que os casos de importunação sexual aumentam. Confiram no quadro a seguir mais detalhes sobre este crime. O crime de importunação sexual, ele viola um bem jurídico caríssimo à vítima, consistente na sua liberdade, na sua capacidade de consentir com eventual ato de cunho sexual. Inobservada essa voluntariedade da vítima, essa aquiescência em qualquer comportamento ou conduta, que se dá a exemplo de beijos lascívos, qualquer tipo de toque físico ou ausência de toque, como despir-se à frente da vítima, masturbar-se, ejacular à frente da vítima, com o intuito de satisfazer a lascívia, que é essa vontade sexual. Essas condutas, todas elas consumam o delito de importunação sexual, e esse delito é apurado, independente de qualquer outra providência, basta que a vítima comunique. E os canais de denúncia, a vítima pode procurar a própria Polícia Militar no local do evento, não encontrando, fazer a ligação para o 190 ou também para o DISC 180. Um novo concurso está em andamento no Ministério Público do Tocantins, agora para o quadro de servidores. Há vagas para nível médio e superior. Saiba mais. Depois de realizar concurso público para o cargo de promotor de justiça em 2022, o Ministério Público do Tocantins volta a promover um novo concurso, dessa vez para o seu quadro de servidores. A finalidade é a mesma: ampliar a força de trabalho para poder fazer mais e melhor em benefício da sociedade. O concurso para servidor oferece 54 vagas, mais a formação de cadastro de reserva. São contemplados cargos de nível superior e nível médio. Ao todo foram mais de 15 mil inscritos. As provas acontecerão já no mês de março. Para você que se inscreveu, bons estudos e boa sorte. Uma equipe motivada e qualificada está à espera dos novos colegas de trabalho aprovados no concurso. Acompanhe a primeira parte de uma entrevista com o promotor de justiça do Distrito Federal, Antônio Suxberger. O quadro traz uma importante reflexão sobre as políticas públicas da área de segurança. O aumento da violência e o avanço do crime organizado no Brasil despertam a sensação de insegurança, tornando-se esta uma das maiores preocupações da sociedade. Esse contexto de insegurança pública requer uma atuação mais acentuada e firme do Ministério Público enquanto defensor da sociedade e agente transformador da realidade social, não tendo apenas um papel punitivo, mas também intervindo na construção de políticas públicas de segurança. E para falar mais sobre políticas de segurança pública e atuação do Ministério Público, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Antônio Suxberger, que é autor de diversos livros, entre eles Segurança Pública, os desafios da pós-modernidade e o Ministério Público e a política criminal. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, João. Uma alegria estar aqui no Ministério Público em Ação.
Doutor, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é uma política pública e como isso interfere no dia a dia de um cidadão. Toda ação do Estado dirigida ao enfrentamento de um problema público pode ser compreendida como uma política pública. No caso da segurança pública ou da violência que você havia mencionado, como problema complexo que é preciso abordá-lo respeitando justamente essa complexidade. Então, um dos vieses, ou talvez aquele mais perceptível de abordagem desse problema, seja justamente o viés repressivo. Mas não se faz enfrentamento de criminalidade unicamente com o viés repressivo. É preciso fazer isso por meio de um conjunto de políticas que, num sentido mais amplo, vão abranger ações, por exemplo, no campo da educação, no campo da segurança humana, desenvolvimento de indicadores sociais, num campo mais específico, com a vinculação e identificação de grupos de risco, populações mais vulneráveis e muitas das vezes também esforços institucionais dirigidos a espaços geográficos mais sensíveis, por exemplo, os grandes centros urbanos, ou mesmo populações cuja faixa etária acabe se apresentando de maneira mais, não vou dizer propícia, mas talvez mais sensível ao fenômeno da criminalidade, o caso de jovens adultos. A política pública dirigida a esse enfrentamento, portanto, ela precisa observar não apenas níveis de articulação, como também de coordenação das forças do Estado. E o Ministério Público, justamente porque tem um espectro muito amplo de atribuição, acaba assumindo um papel de centralidade, uma vez que ele materializa em juízo o que seja a realização de interesses indisponíveis, mas ao mesmo tempo tem que se apresentar de maneira dialogada com as instâncias do Estado em geral dirigidas a esse problema. Doutor, para garantir a segurança de toda a sociedade e de todos os cidadãos, consequentemente, foi instituída a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Gostaria que o senhor explicasse a importância dessa legislação para a sociedade. Nós temos duas leis que eu acho que eu poderia indicar como as principais que versam sobre o desenho da política pública de segurança no Brasil. A primeira delas é uma lei já antiga, que é a lei do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que é a Lei 11.530 de 2007. Ela é relevante porque ela reúne focos distintos da segurança pública. É de lá, por exemplo, que nós retiramos a previsão de que todas as ações, programas, planos dirigidos à temática da segurança pública, eles devam ser categorizados em pelo menos 4 focos. Um foco etário, um foco territorial, dirigido aos grandes centros urbanos, um foco social, com atenção a vítimas, mulheres em situações de violência, populações mais vulneráveis de uma maneira geral, e um foco repressivo, esse aqui dirigido à macrocriminalidade, ou seja, crime organizado, lavagem de dinheiro, esses pontos de resposta mais dura do Estado. Essa lei se conjuga com uma lei mais recente, a de 2018, essa que você menciona, João, a Lei 13.675. Ela institui o Sistema Único de Segurança Pública. Ela cria um Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Civil, estabelece a necessidade de se fixar um plano com observância mínima de um decênio, né, ou seja, 10 anos de planejamento do exercício da ação do Estado, e uma sequência de colegiados situados desde o plano nacional até os planos estaduais e planos municipais. Toda essa atuação envolve não apenas a articulação de agentes e agências em geral de controle penal, segurança pública situada em níveis estaduais, municipais e também nacionais, com a participação nesses colegiados de representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, o desenho dessas diretrizes de segurança pública, para além do que sejam as iniciativas assim enumeradas e identificadas para o enfrentamento da criminalidade, ele é relevante porque essa categorização, ele, digamos assim, equaciona e otimiza os esforços, permite identificar quais são aquelas ações que impactam na temática da segurança pública e, igualmente, levam as instituições, dentre elas o próprio Ministério Público, a identificar entre suas ações aquelas que dizem respeito à temática da segurança. Sobre esse Sistema Único de Segurança Pública, o Ministério Público faz parte desse sistema, né? Como é que é a atuação efetiva e prática do Ministério Público? Bom, essa atuação se dá desde de uma maneira interinstitucional ou coordenada do próprio Ministério Público com essas demais instituições. É importante situar aqui como se o Ministério Público, vou usar uma metáfora, se colocasse mais ou menos como num ponto de interseção. Por quê? A gente está falando do sujeito constitucionalmente fixado como responsável pelo controle externo da atividade policial. Nós estamos falando do sujeito igualmente fixado na Constituição como titular privativo da ação penal nos crimes de ação penal pública.
Nós estamos colocando ainda uma preocupação do Ministério Público que fiscaliza e vela pela execução penal. Então, só nesses 3 pontos aqui, os principais eixos do sistema de justiça criminal. E, para além disso, ele ainda realiza a tutela, a promoção dos chamados direitos indisponíveis, e isso acaba atingindo também a esfera civil, que toca a temática do sistema de justiça dirigido à segurança pública. Então, essa presença do Ministério Público de maneira a se colocar justamente nessa centralidade do diálogo interinstitucional, coloca a instituição com uma difícil tarefa. Uma tarefa de articular os seus próprios esforços, e isso é preciso que seja feito entre ministérios públicos, sim, com os ramos do Ministério Público da União e, sobretudo, a partir do que sejam os distintos ofícios, promotorias, sim, que o Ministério Público tem, e para se apresentar de maneira uníssona perante os demais atores, conversando, por exemplo, com polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiros, instituições de defesa civil de uma maneira geral, para que concertadamente esses esforços sejam otimizados no enfrentamento do problema. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do nosso quadro de entrevistas. Com 35 anos de existência recém-completados, o Ministério Público do Tocantins aposta em um modelo de atuação mais amplo, mais dinâmico e mais eficaz. Confira. Forte, independente, moderno, bem estruturado. Aos 35 anos, o Ministério Público do Tocantins está preparado para um novo ciclo que já se iniciou. Está surgindo um Ministério Público mais proativo, que dialoga, constrói acordos, faz parcerias, realiza projetos, propõe e fiscaliza as políticas públicas, que dá novos passos, com foco em soluções mais ágeis e capazes de transformar a sociedade e a vida dos cidadãos. Um Ministério Público mais resolutivo. Essa nova atuação do Ministério Público do Tocantins inclui a atenção especial às vítimas de crimes violentos, com a manutenção de um núcleo que presta assistência e orientação. Encontros de reflexão sobre violência doméstica para reabilitar os agressores e evitar a repetição dos casos. O mapeamento e monitoramento das mortes violentas em Palmas, que contribui para a queda nos casos de homicídio. A orientação e a cobrança aos diversos gestores para o fim dos lixões nas cidades do Tocantins. O monitoramento em tempo real dos desmatamentos e queimadas e a atuação para a reparação dos danos ambientais. O Ministério Público também protege e fortalece a cidadania de crianças, facilitando a emissão dos seus primeiros documentos de identificação. Atua na prevenção da violência nas escolas, tendo proposto a criação do comitê que reúne órgãos, define estratégias e monitora as ações da área. Incentiva a solidariedade, com doações de sangue que têm salvado vidas. Articula ações para reverter a queda nos índices de vacinação no estado, o que inclui a entrega do selo Município Amigo da Vacina. E vai até as aldeias, atuando na proteção de povos originários, a partir da inclusão sociopolítica do povo apinagé. São alguns exemplos dos projetos e boas práticas reconhecidos nacionalmente, que permitem ao Ministério Público do Tocantins ir além das suas funções essenciais, podendo contribuir ainda mais para fazer do Tocantins um dos melhores lugares para se viver, com direitos protegidos e cidadania fortalecida. Ministério Público do Estado do Tocantins, 35 anos, conectando você com seus direitos. Presente em todo o Estado e atuando de forma bastante ampla na proteção dos interesses da sociedade e dos direitos básicos do cidadão, o Ministério Público consegue impactar positivamente a vida de inúmeras pessoas. Confira uma dessas histórias contadas como parte da campanha Ministério Público presente em muitas histórias de vida.
É minha neta, posso dizer que mudei da barriga, né? Que a mãe dela convivia comigo quando estava grávida dela. E aí engravidou dela, eu cuido dela desde a barriga. Ela começou a andar com 5 anos de idade e não falava. Eu levava no médico, o médico nunca descobriu o motivo dela não falar. Aí nós levou no médico, fez um exame, conseguiu um exame para ela no otorrino. Aí descobriu que ela era surda. Na escola aqui foi uma batalha muito grande, porque ela não adaptava as aulas daqui, as conversas, porque ela não sabe falar igual nós normal, né? Só fala em libras. Então ela chegava em casa com dor de cabeça, às vezes chorando, falava que a professora gritava com ela e obrigava ela a fazer uma tarefa que ela não dava conta. Aí foi quando a moça do Ministério Público estava fazendo passeio, eu acho que ali por Lagoa da Serra, não sei. Aí deu certo, sim, que tudo é na hora certa, tudo é na hora de Deus. Que o carro deles quebraram aqui perto de casa, eu fui lá e convidei para casa para vir para a sombra, tomar uma água gelada, que está com criança também. Aí ela pegou, me falou, né, para mim correr atrás da justiça, da promotoria, né? Promotoria para ver se armava professor para a Ione. Aí eu fui. Então, graças a Deus, agora consegui o profissional para ela, um intérprete para ela. Está indo muito bem na escola. E ela está feliz, que ela estava até querendo ir embora para matar a mãe, que não estava gostando dos professores daqui, que ela não entendia nada. Está gostando muito da escola. Quando a Cira já escreve para ela, explica para ela direitinho, ela já chega mais feliz. Eu achei uma diferença muito grande. A dificuldade de estar lidando, a fala com ela. Era um pouco diferente, os meninos não entendiam o que ela falava, e ela também não entendia o que eles passavam para ela. Então a dificuldade era muito grande. Sim. Eu perguntei para ela se ela está gostando da experiência da professora, né, que é intérprete de Libras em sala de aula, que sou eu, né, na verdade. Ela disse que sim, está tendo um amor muito grande. Acompanhe a segunda parte do quadro de entrevista sobre políticas públicas da área de segurança. Estamos de volta e hoje no nosso quadro de entrevistas conversamos com o promotor de justiça Antônio Suxberger. Doutor, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador e eu convido o senhor para acompanhar. Como a população pode contribuir com a implementação de política de segurança pública? Excelente pergunta. Essa consideração ela precisa ser destacada porque o desenho das políticas públicas ele se dá a partir de uma vocalização de demandas em nível local. Muitas vezes a gente pensa que a temática da segurança pública, João, é uma coisa que deva ser relegada a especialistas, a técnicos ou apenas unicamente aos corpos policiais. Negativo. A gente está falando de justamente uma das esferas de intervenção na vida do cidadão. O cidadão igualmente tem que se apresentar vocalizando demandas. Eu posso dar um exemplo simples aqui. Imagina você uma área rural cujas demandas de segurança não tem nada que ver, por exemplo, com grandes centros urbanos. De igual maneira também nas temáticas que envolvam locais de alto poder aquisitivo, muitas vezes as demandas ali dirigidas não são as mesmas em lugares de maior vulnerabilidade. Então, essa construção da política da segurança pública, ela precisa ser feita de maneira dialogada e a lei do Sistema Único de Segurança Pública observa justamente isso, na medida em que, por meio desses colegiados situados em nível municipal, estadual e até mesmo nacional, o que se busca ali é, de maneira concertada, ouvir, traduzir essas demandas e assim direcionar os esforços para, por exemplo, orientar melhor as atividades de policiamento, a ação reativa da polícia, me refiro às investigações, e, sobretudo, orientar o que seja uma otimização dos esforços do próprio sistema de justiça criminal. Posso dar um exemplo do que eu estou mencionando.
Imagine você a importância que tem que, por exemplo, associações de dirigentes lojistas levem as suas demandas para os órgãos de segurança pública no sentido de que esses órgãos otimizem a maneira pela qual realizam o policiamento, como igualmente também estes atores da sociedade civil, da vida privada, podem igualmente apresentar iniciativas e ações que fomentem esse diálogo com o próprio Estado. Imagina você igualmente o que acontece, por exemplo, com a associação de moradores ou mesmo pessoas situadas em áreas rurais. Igualmente também a gente pode destacar o diálogo intersetorial com áreas de saúde pública, acolhimento por exemplo, pessoas em situação de rua, né, moradores de rua de uma maneira geral, ou até mesmo situações que venham a envolver aqueles quadros etários, como a própria lei destaca, mais vulneráveis. Então nós estamos falando de adolescentes e jovens adultos. Então, iniciativas que compreendam o fenômeno da violência de maneira global, respeitando essa complexidade, empiricamente são iniciativas mais bem-sucedidas do que unicamente essa redução do enfrentamento da criminalidade e da violência com unicamente o viés repressivo. Doutor, a audiência pública seria uma ferramenta de escutar a população? Seguramente. Aqui no início do ano a gente teve, em Palmas, teve um aumento significativo no caso de crimes ocorridos aqui. E o Ministério Público Tocantins realizou uma audiência pública para escutar os órgãos, a própria sociedade. Seria essa uma ferramenta importante? Ler o que acontece na sociedade não é tarefa das mais simples. E para fazê-lo é preciso mesclar metodologias. Então, por exemplo, análise das estatísticas dos órgãos de segurança pública, visibilidade das chamadas manchas criminais, mapas de vitimização e por meio igualmente dessa possibilidade de oitiva ativa do que seja a sociedade civil. As audiências públicas são fundamentais. A gente sempre pensa na atuação do próprio Ministério Público e essa aproximação com a sociedade por meio das audiências públicas, considerando a atuação do Ministério Público na área civil, de uma maneira geral. E o ponto aqui todo é que quando nós falamos da política pública, essa divisão que é tão comum aos operadores do direito de enxergar o mundo a partir das prateleiras das disciplinas do direito, penal, processo penal, civil, processo civil, isso se quebra, porque no enfrentamento dos problemas públicos, o cidadão está preocupado com a intervenção do Estado, e a intervenção do Estado não está preocupado com etiquetas de disciplinas. Então, quando nós falamos da temática da segurança, essa vocalização de demandas parece ser, no ambiente democrático, um dos valores mais relevantes a serem assegurados na construção de políticas públicas. Experiências de policiamento, iniciativas de atuação concertada com a sociedade e, sobretudo, a sensibilidade de órgãos do sistema de justiça, com muito destaque ao Ministério Público, são pontos que somente são bem construídos quando dialogadamente com a sociedade. Perfeito. Então, essa dimensão participativa que o desenho da política pública deve necessariamente assegurar, toda a política pública, educação, saúde, de uma maneira geral, na área de segurança pública é ainda mais sentida. Porque senão, de uma maneira, colocando aqui os perigos de que se não observar isso, a gente pode acabar fomentando, por exemplo, práticas discriminatórias, práticas insensíveis a vulnerabilidades da própria sociedade, ou então, o que é pior, desperdiçando esforços num Estado que claudica já na presença dessas possibilidades de enfrentamento da criminalidade. Nesse espectro ainda, eu gostaria da opinião do senhor sobre a implementação dessas políticas. Existe uma dificuldade da implementação de políticas públicas no Brasil. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre como é a participação do Ministério Público diante dessas dificuldades. Como é que o Ministério Público atua para implementar essas políticas públicas? Nós temos bons casos espalhados Brasil afora, né? Desde iniciativas em que o Ministério Público atua de maneira muito ajustada na construção do que seja, por exemplo, o incremento de políticas ostensivas de presença policial, na identificação de esforços ou mesmo de atuação concertada e preventiva no enfrentamento da macrocriminalidade, no compartilhamento de dados e construção de acordos de cooperação técnica para que o Ministério Público compreenda melhor a atuação policial e, igualmente, se coloque lado a lado a essas instituições para uma construção de uma política sólida de Estado. E aí eu destaco isso, né? A política de segurança pública é uma política de Estado, ela não pode ser uma política de governos, ao sabor de eventuais dissidências ou problemas políticos. Então, nessa preocupação, nós temos algumas iniciativas nos últimos 10 anos, por exemplo, que têm se destacado.
o uso de câmeras corporais pela polícia militar, pela polícia em geral, mas com maior destaque a polícia militar e as polícias municipais por conta de sua presença ostensiva. O controle dos fluxos investigatórios, de maneira a se reduzir os tempos do sistema de justiça, a otimização de recursos tecnológicos, especialmente, olha só que coisa curiosa, nos quadros de maior vulnerabilidade ou debilidade do Estado, porque nesse ponto é importante, João, quando a gente pensa no esforço da tecnologia, a gente geralmente pensa como se a tecnologia andasse abraçada com espaços de melhor institucionalidade. Sim. Não, ao contrário. Você otimiza a institucionalidade por meio da tecnologia justamente onde essa institucionalidade é mais carente. Você não tem como perder esforços, vou chamar assim. Sim. Quando se tem pouco, o pouco que você faz tem que render muito. Então, instrumentos de tecnologia, cálculo, consideração, mapas de vitimização, consideração de modelos de utilização e patrulhamento policial, são todas iniciativas colhidas Brasil afora, com a participação do Ministério Público, seja na fiscalização, seja na indução de políticas públicas ou cobrando providências do Estado, com um impacto muito relevante no que diz respeito à própria criminalidade e o bem-estar da população. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do nosso quadro de entrevistas. Você fica agora com o terceiro e último bloco do nosso quadro de entrevista. Estamos de volta, hoje conversando com o promotor de justiça Antônio Suxberger. Doutor, no último bloco nós falamos, o senhor pontuou a questão de ferramentas de controle, de patrulhamento, e um tema que tem gerado muito debate, debates acalorados, é a utilização de câmeras de segurança nas fardas de policiais. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Há todo um frenesi em torno desse tema, quando na verdade a câmera ela é uma ferramenta essencial para a criação de uma boa cultura policial. E não é uma novidade, né? Não, isso acontece em diversos países. De modo algum, não só presente no contexto internacional, mas ainda que de maneira assimétrica, também presente no Brasil. Nós temos unidades da federação que têm 100% de presença de câmeras em policiais, e isso não significa a presença integral de câmeras, não é sinônimo de sucesso absoluto. A experiência da câmera ela tem demonstrado que mais do que a obrigatoriedade de sua fixação, a maior relevância desse uso está na construção de uma cultura de render contas, de transparência, de responsabilidade e aí uma expressão mais difícil até, de responsividade institucional. O que eu quero dizer com isso? A criação de protocolos que tornem confiável a atuação policial, não apenas porque é mais fiscalizada, mas também por otimização da prova. Posso dar um exemplo, João? Muitas vezes se fala que a Câmara fiscalizará a atuação do trabalho policial, mas muitas vezes se esquece também o outro lado da moeda. Por exemplo, nos casos de enfrentamento de violência contra a mulher, é muito comum, dado o quadro de vulnerabilidade que a mulher em situação de violência se encontra, que você tenha a figura daquilo que até no direito comparado se denomina como vítima relutante. Ou seja, a vítima chega em juízo e não afirma os fatos que a vitimaram. Seja porque retomou o relacionamento, seja porque depende daquele agressor, tem um quadro difícil de ser rompido, um ciclo de violência colocado por diversas razões. E o que muitas vezes a gente tem, um sistema de justiça que cruelmente, eu vou chamar assim, se fia unicamente no relato oral. Então imagina você o que é, por exemplo, num contexto em que você estimula com que as pessoas intervenham no conflito, sim, vizinhos, familiares, pessoas próximas, denunciem a prática da violência e quando a polícia lá chega, se documenta esse primeiro registro. Sim. O espaço da agressão, a maneira como as pessoas se encontram, a situação que se encontrava o agressor, de maneira a que não vai se dispensar a prova oral, mas você obvia espécies de revitimização, uma vez que você não se fie unicamente no que seja o relato oral para construir a certeza da hipótese acusatória. Então, é uma situação que o uso de câmeras corporais tem destacado muito bem. Para além disso também, os registros e localização, georreferenciamento de viaturas policiais tem também se prestado como boa prática naqueles casos em que você apura até mesmo as chamadas mortes potencialmente ilícitas, que são aquelas que derivam de letalidade policial, como igualmente na apuração, muitas vezes preventivas,
dos casos de maus tratos e abuso da força policial. Hoje, já consolidado, já se vão aí quase 7, 8 anos da prática da audiência de custódia no Brasil, se percebe que mais do que um lugar de crítica do trabalho policial, o que se tem ali é uma otimização da prática investigatória da notícia de maus tratos. E diante de uma polícia que bem trabalha e que seja responsável por suas ações, igualmente tem um Estado que pode cobrar igualmente daquela pessoa que se apresenta ali como acusado ou investigado, responsabilidade quando disser também no trabalho policial. Sim. Ou seja, acusações vazias, falsas, ou de alguma maneira que venham a incriminar falsamente policiais, diante de bons protocolos de atuação policial com fiscalização do Ministério Público, pode assegurar o reconhecimento do bom trabalho de bons policiais. Perfeito. Isso se faz justamente responsabilizando os maus policiais, que por conta da sua atuação acabam manchando toda uma imagem institucional. Transparência mesmo, né? Porque no campo dos atores do sistema de justiça, e especialmente dos órgãos de segurança pública, há um ponto aqui bastante curioso na representação que temos desses atores. Não sei se você nota, João, mas é muito engraçado. Os êxitos, eles são individuais. Os fracassos e as falhas são pesadas todas institucionalmente. Então, a falha e o erro de um policial, de um promotor, de um juiz, é uma falha que coloca em xeque toda a instituição. O que a gente precisa ter aqui é uma responsividade institucional para que nós percebamos que, número 1, as instituições são feitas de pessoas. Sim. E os casos de falhas e equívocos devem observar processos de responsabilização. Mas mais do que o caso concreto, deve-se pensar no que são os ajustes e modelagens institucionais que previnam a figura do desvio, a figura do abuso. É nisso que a Câmara se coloca como medida muito bem adequada, criar uma cultura que permita às instituições de polícia, no diálogo com o Ministério Público, render contas, prestar contas e responder de maneira ativa ao que sejam as possibilidades de se buscar, espera-se, um bom modelo de policiamento. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre um dos grandes gargalos e desafios da segurança pública brasileira, que é o combate ao crime organizado, né, no Brasil. Como enfrentar esse desafio, tendo em vista essas organizações criminosas com recursos financeiros elevados, espalhadas pelo Brasil inteiro, tendo em vista um Estado, muitas vezes burocrático, como essa briga às vezes parece até desleal? O problema do enfrentamento da macrocriminalidade é que você precisa responder ao que você não vê. Vou usar a metáfora de um iceberg aqui, né? Você vê a pontinha do gelo para fora da água quando você sabe que tem toda uma massa coberta ali que você não vê para dentro da água. A projeção do crime organizado justamente é a ação violenta, a ação que amedronta, que intimida. Mas a estrutura subjacente ao crime organizado é a estrutura da circulação ilícita de capitais, a exploração ilícita de mercados lícitos ou a exploração ilícita de mercados aparentemente ilegais. Então, a atuação ajustada, preventiva do Estado, ela reclama algo que temos falhado miseravelmente, especialmente nos últimos anos, que é o quê? Que é a atuação, primeiro, que cumpra os compromissos do Estado brasileiro no plano internacional no que diz respeito ao enfrentamento de lavagem de dinheiro e circulação de capitais. Isso implica uma atuação necessária e urgente de aprimoramento dos órgãos de inteligência financeira e de diálogo e cooperação desses órgãos com o próprio Ministério Público e Polícia, ou seja, um controle penal efetivo das situações que envolvam circulação de capitais que fomentam crime organizado. O segundo ponto, e eu acho que me parece que nesse aspecto temos evoluído, pelo menos nos últimos 18 meses, é a restrição de circulação de armas de fogo. Esse é um problema gravíssimo que envolve o crime organizado, porque quando se fomenta a maior circulação de armas de fogo, não há dúvida, essas armas vão parar em algum momento em situação de irregularidade e, na sequência, muitas vezes entregue à criminalidade. Mas o ponto todo aqui, João, me parece, é que a gente não pode confundir a representação do que seja o crime organizado, ou seja, as ações violentas, aquilo que amedronta, com o que sejam as ações efetivas de seu enfrentamento. Sim. E a efetividade, ela está onde? Nas estruturas ou ações que impactam a macro presença do crime organizado. Então, investigações patrimoniais, ações de inteligência, compartilhamento de dados
e ações preditivas por parte do Estado. Parece uma coisa muito complicada, mas não é difícil. Nós temos bons exemplos colhidos em países com contextos assemelhados ao nosso. Cabe ao Estado brasileiro se sensibilizar para a urgência do fenômeno e, sobretudo, tentar fixar na agenda pública que muitas vezes o inimigo não está exatamente onde o olho alcança. O que, na verdade, a gente tem uma percepção do que aparece quando, como usei a metáfora, o problema está naquilo que nós não vemos. Então, as estruturas de macrocriminalidade, para serem efetivamente atingidas, elas reclamam uma ação ajustada do Estado que respeite a complexidade desse fenômeno. Doutor, gostaria imensamente de agradecer sua contribuição aqui no programa e queria deixar aberto para as considerações finais. Sou eu que agradeço, parabenizar o Ministério Público do Estado de Tocantins pela capacidade de tornar público e de interesse geral um tema que não só é relevante para toda a sociedade, mas que muitas vezes, por trás de uma fala muito técnica ou mesmo de algumas institucionalidades, fica longe do cidadão. Então, acho que iniciativas de trazer ao cidadão essa parte do diálogo, essa parte da relevância, para a política pública é fundamental, porque a política pública ela se movimenta a partir das questões que se tornam problemas públicos. Aquilo que é pensado da realidade passa a ser objeto de uma agenda. E a construção da agenda da política pública no Brasil, João, muitas vezes ela é construída a partir de desastres. Basta você pensar que as leis no Brasil sempre têm nome de personagens, né? Lei Carolina Dickmann, Lei Henri Borel e tantas outras. Seria um momento e seria muito desejável que nós tivéssemos uma compreensão da segurança pública pensada a partir de uma agenda em que todos os cidadãos se mobilizassem nesse diálogo. Parece uma coisa um pouco utópica, mas eu quero acreditar que iniciativas como essa, esse diálogo que a gente teve aqui, possa ajudar bastante na construção dessa sensibilidade. Muito obrigado. E a gente fica por aqui relembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, procure o Ministério Público do Tocantins. Ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 9900 2720 ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa.